Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Legal, vamos agora falar com quem está na vez aqui é a Silvia. Então vamos lá. Ei, Silvia, Oi, Gibson. vamos lá? Eu mandei do elefantinho lá para você dar uma Ah, analisada. legal, vamos. Tá aí a foto da frente, o verso e. Tá, deixa eu baixar ele aqui, baixar a foto da frente, a foto do verso e a matriz do elefantinho. Tirando aquele probleminha lá do Sim. Tá, agora eu vou deixa eu compartilhar tentar aqui a ver. minha tela. Primeiro a gente vai falar da foto, né, do bordado, o resultado do bordado em si. Aí depois a gente vai para a programação para analisar o que a gente pode fazer ou recomendar, se é que a gente vai encontrar alguma coisa para recomendar lá. Tá vendo aí a foto do... Sim, Tá? Legal. Aqui você bordou em que material? é algodão cru, Algodão cru, entretela de a rasgo fácil. entretela rasgável, de rasgo fácil, né? Uhum. Aquela gramatura padrão que você está usando, 0,40. Isso. Aí, Gibson, você vai ver que nas patinhas dianteiras aí, ó, deu um leve desencaixe. Aqui, né? Isso, nas duas aí. Aqui também. É. Aqui também. E esse daí, esse pedacinho. Tá, vamos lá. Agora o avesso, né? O avesso me parece que está... eu não tenho nenhum objeto aqui para analisar a tensão de fio entre linha de bordar e linha de bobina, né? Mas me parece que ele está branco demais. Me parece que ele está branco demais. E aí, quando a gente tem... aqui é uma hipótese, tá? Não posso afirmar. Eu teria que ter uma amostra feita com esse intuito para a gente analisar. E normalmente a gente faz com uma letrinha L, né? Aham, 3 milímetros de espessura, aí borda, fica como deverzinho de casa para você fazer esse teste, tá? tá. Porque quando a gente tem uma descompasso, uma desregulagem, vamos dizer assim, um descompasso entre regulagem de tensão de fio, que pode ser a linha de superior apertada demais ou frouxa demais, e também a linha inferior da mesma forma, apertada demais ou frouxa demais, ou a gente tem algum problema no caminho por onde passa a linha, e isso faz com que a máquina não regule a tensão entre os dois fios, e aí a gente tem é, um exagero de linha no avesso, ou um exagero de linha na parte superior. Me parece que está branco demais, mas eu não posso garantir que a gente precisa de Tá, aumentar um pouco mais a linha da bobina. Certo? Seria ter uma amostra para analisar exatamente esse aspecto. E eu digo isso porque, normalmente, a matriz, quando ela está bem feita, como me parece aqui que ela está bem feita, a gente vai analisar a programação ainda, e a gente tem alguns desencaixes desse desenho, isso, por sua vez, também se dá por conta dessa regulagem, falta de regulagem correta de tensão de fio. Porque quando a máquina está com um descompasso na regulagem de tensão de fio, seja superior ou inferior, a máquina ela tende a repuxar mais o tecido, tá? Porque ela certo. trabalha forçando mais o tecido quando existe essa falta de regulagem correta da tensão do fio, seja da linha superior ou da linha inferior, tá? Então, isso pode justificar esse desencaixezinho aqui, tá? Mas, claro, a Tá, gente vai analisar a matriz para saber se isso vai se confirmar ou se a gente vai encontrar alguma coisa na programação que justifique, tá? Essa correção, essa possível correção. Então, deixa eu tá. analisar aqui agora, deixa eu abrir aqui o arquivo da programação e a gente vai estudar a matriz primeiro. Aí depois você faz o teste, né? Borda uma letrinha L, Vou bordar uma espessurazinha de 3 milímetros é o em suficiente, ponto na mesma cheio, né? entretela em ponto cheio. O avesso tem que te entregar no ponto cheio 1 milímetro de bolinha branca, um terço. Isso, Uhum. isso é o ideal, tá? Para você entender que tá certinho a tensão de fio, né? Analisando o avesso desse bordado, não dá para ter essa certeza. Ele só sinaliza, é um sinalzinho de fumaça, mas eu não consigo ver fogo ainda, né? Literalmente não, né? Obviamente eu não quero ver fogo, Melhor não. melhor que não. Mas não dá para ter essa certeza analisando o avesso desse bordado aqui, não. Vamos ver aqui. Você fez corrido para a borda 2 vezes Foi. nos tatames, ok. Como era de se esperar, a matriz está perfeita, tá?
não tem absolutamente nada. Aí eu tenho que fazer aqueles ajustes que você recomendou, daqueles pontinhos que eu Ah, emendei tá. ali no ponto Ah, dos, corrido. dos cortes aqui, né? Isso. Tá, mas isso é detalhe de produtividade. Com relação à qualidade da programação, tá exemplar, tá? Não tem o que eu Aí, pensar, Gixon, não. sabe que a minha dificuldade não. Tipo assim, olha, aqui no pescocinho dele, da orelhinha direita embaixo, perto, Uhum. entre a cabecinha e o livro, isso, exatamente onde você estava com a seta, esse. Esse objeto é extremamente pequeno. Tá. Só que, Ah, tipo assim, tudo no corpo dele é tatame. tá, Eu mas não. aqui. Então, aí o que que eu faço? Nesses casos, você quase que não percebe o objeto ali. Né? Faria Aham, sentido se ele fosse grande. Pô, eu estou com um zoom aqui em 160, 200% para conseguir começar a enxergar o objeto. Nesse caso, não vai fazer mal você vir aqui e fazer isso. Ó, ponto cheio, tira o ponto suporte, coloca o espaçamento, sei lá, 0,90 e muda o ângulo do ponto para esse formato aqui. Tá? E diminuir também a compressão de repuxo, porque não precisa desse valor tão alto. Pronto, não vai fazer mal nenhum você fazer isso aqui não, tá? Visualmente, ah, inclusive falando, pode fazer. Aí, de novo, isso aqui não é, eu não estou determinando um padrão. Ah, sempre que pode. Não. Isso aqui, eu estou analisando o desenho de maneira singular, ou seja, esse desenho aqui, nessa circunstância, eu recomendo isso aqui. Por quê? Porque você vai ter melhora durante a construção do bordado na máquina. Aqui saiu um pouco, eu não sei se já estava assim, mas eu vou tomar a liberdade de consertar. Seria aqui, né, o ideal. Tá vendo? Porque aí você não vai ter, pô, mas isso aqui tá, não dá para ver, é muito pequenininho. A gente está falando de um objeto certo. aqui olha, não tem nem 2 milímetros, tem praticamente 2 milímetros, né, na parte maior aqui do objeto. Então, deixar ali em tatame, mesmo que com pontos leves, nossa, é danoso para a máquina, é É, penoso a para a máquina máquina sofre bordar. para bordar. É penoso. Então, a gente está falando de uma área muito pequenininha. Quando a gente está falando de uma área maior, Gibson, beleza, então vamos considerar esse, por exemplo, essa patinha aqui em ponto cheio e essa em tatame, não faz sentido. Aí eu vou justificar, não faz sentido, porque eles têm propostas semelhantes de espessura, então não fica legal assim, né, no meu ponto de vista. Não fica saudável um objeto em tatame e outro em ponto cheio. Então, nesse caso, eu considero fazer igual. Agora, aqui a gente está falando de um objeto muito estreitinho, que se você colocar tatame ou ponto cheio, o Não vai resultado fazer final, diferença. o resultado final do bordado não vai dar diferença, né? Não vai dar. Igual eu estava falando com o Felipe ainda há pouco. O resultado final vai ser o mesmo. O duro vai ser para quem vai bordar a versão desse objetozinho em tatame, que vai acompanhar o bordado sendo realizado na máquina. A máquina só vai sofrer um pouco mais para realizar esse Uhum, objeto. Então, você vai estar oferecendo uma otimização para que o bordado seja melhor executado por máquinas domésticas, que têm mais dificuldade de bordar objetozinhos pequenos assim. Então, você vai estar ajudando o bordador de um modo geral, ou até mesmo no seu caso, se você for bordar, você vai estar melhorando até a sua vida, a sua saúde mental, trocando esse certo. objeto para bordar em ponto cheio. Mas isso não justifica, mas aqui é tatame. Não, nesse caso não, porque isso aqui é muito pequenininho. E aqui eu manteria em tatame como está mesmo, tá? Aham. E o que mais? Deixa eu ver. Ah, bom, basicamente é isso. Esses casos assim, ó, eu considero, tá? Se você preferir, Gixi, eu não quero fazer o contorninho preto aqui. Pode, não vai fazer falta esse contorninho preto, tá? Não vai fazer falta, não. Ele não é Ótimo. obrigatório. Ele vai ficar Uhum. mais leve, é menos pontos. Assim como aqui também, ó. Aqui, no caso, eu não vou poder apagar, porque do modo que você construiu essa costura, se eu apagar, ele vai dar um cortezinho. Mas você poderia fazer com esse efeito aqui, ó. Aham. O resultado final poderia ser exatamente isso. Eu acho mais bonito o acabamento do ponto cheio livre de contorno, tá? Eu gosto desse aspecto do ponto aqui, quando ele é estreitinho. Quando ele é maior, igual aqui, a gente tem o contorno muito bem aplicado, tanto aqui em volta do olho, do branquinho do olho. Em volta do azul é relativo, porque aqui, se você tirar esse contorninho preto, talvez o azul fique até em mais Mais evidência, realçado, né? mais realçado, mostre mais o azul do olho, né? Porque com a presença do contorno preto aqui dentro, quase que não vai dar para ver o azul. O azul. Não sei se você sentiu isso na hora que você bordou. Ele vai estar Sim, ele ali, fica, ele quase não aparece. Tanto, exato, aqui ele fica bem no bordado aqui, bem ele fica bem discreto. meio oculto. Mas aqui, assim, são opiniões, né? Não estou dizendo, não estou recomendando tirar. No sobrancelha eu tiraria. Aqui no olho vai depender muito do teste, porque dependendo do tom de azul que você usar,
Se não tiver esse contorno preto, talvez faça falta. Não sei, de repente não dá uma sensação muito agradável para o olho sem esse contorninho. Então, é uma questão de, né, analisar. Mas, se de tudo você preferir manter esse contorno pretinho aqui, procura suavizar, se bem que aqui você já colocou 0,60 de espaçamento, aqui já está certo, colocou um espaçamento maior, não colocou ponto de suporte, está no caminho certo já, é só uma questão de ponto de vista mesmo. Então, eu tiraria o contorninho dessas sobrancelhas. Aqui, ó, tem um objetozinho aqui, tá vendo? É a mesma situação de Mesma lá de baixo. situação. Aí você também pode usar o mesmo raciocínio. Tira ponto de suporte, muda para ponto cheio, coloca o espaçamento lá nas alturas, tá? Para fazer exatamente só essa marcaçãozinha ali, para existir mesmo né, essa costurazinha ali, né? E basicamente tira a compressão de repuxo elevada, e é isso aí, vai ter só aquele detalhezinho, porque precisa ter, porque senão vai ficar um buraco ali, né? Porque ele Mas é tem que tão dar a ideia da pequenininho. continuidade da orelha dele. Exatamente. Então, o raciocínio da programação está respeitando a arte, isso é importante, mas a gente pode substituir sim aqui por ponto cheio. Aqui eu estou percebendo que está passando um pouco, né? O tatame aqui parece que tá vendo? Ele está avançando um pouco ali para cima do azulzinho, ó. Tá vendo? Esse daí acho que é a compensação de repuxo, viu, gente? Pode ser, mas tá vendo? Não, não é. Porque tá vendo aqui que Não? a linha ela tá para fora do contorno, ó. Agora eu tô acertando, ó. Ah, tá. Aí ela, tá vendo? Aí ela recolheu. Então, mas assim, é detalhe. Pode ser que na amostra, tá, ô Silvia, você não vai perceber isso. Mas é aquilo, né? De novo, a gente está falando de ajustes finos para melhorar a vida de quem vai bordar. Eu acho que esses elementozinhos aqui, ele ficou legal em tatame, né? Mas, de repente, para dar uma textura, considere a possível hipótese de substituir para ponto cheio. Eu acho que daria uma... Eu gosto dessa brincadeira entre ponto cheio e ponto tatame, tá? Não é regra, não, aqui eu não Sim. estou sugerindo isso como melhoria de defeito. É mesmo para dar um aspecto diferente, né? Para esse detalhezinho do livro. Eu acho que ele vai ficar com assim como você fez aqui nas Aham. unhas, sabe? Brincar com tatame, intercalar entre ponto cheio e tatame, eu acho que fica legal. Ele vai dar Vai ficar mais bonito. ele vai dar uma ressaltada, assim como você teve a liberdade de trabalhar as folhinhas e ponto cheio, eu achei legal, né? Eu acho que da mesma forma cabe considerar esses pontos cheios aqui nesses objetos que são mais estreitinhos, que ele dá um relevo, e esse relevo ele é importante para dar uma movimentada na textura, né, na textura do próprio ponto. Eu acho legal brincar com isso. E, bom, basicamente é isso. O desenho está, de um modo geral, ele está bacana, são só esses detalhezinhos mesmo Certo. para melhorar. E aquela questão do repuxo é fazer teste na máquina, né, para ver se a regulagem de tensão de fio da linha superior e inferior está certinho. Tornar a fazer o teste. Ô, E se tudo Gibson, não for suficiente, reforçar um pouco mais no entretenimento, porque apesar de ser pontos leves, tá, Silvia? Esse desenho, ele tem muitos pontos. Por tem quê? Porque bastante. olha, ele tem muito preenchimento, ele tem o preenchimento do livro, ele tem o preenchimento das mãos, ele tem o preenchimento da cara, né, do elefante, ele tem essa sobreposição para dar esse efeito aqui de sombreado. Tudo isso é ponto sendo executado em cima do tecido. Então, a gente tem que estabilizar legal a entretela, lá, aliás, o tecido, com uma entretela de boa gramatura, sem exagerar demais, para não ficar um bordado muito pesado, que não é essa a intenção, mas a máquina tem que fazer a sua parte para essa programação conseguir fazer a parte dela, porque a programação está boa, está tudo certinho. Agora só precisa fazer esses ajustes na máquina para você ter um equilíbrio entre as duas coisas, a programação e o bordado bem feito. Certo. Basicamente. Ô, Gibson, a gente usar ultraponto e usar a compensação de repuxo não tem problema, né? Dá certo também, né? O fato de eu usar ultraponto não Uhum. significa que eu não vá usar a compensação de repuxo. Então, na verdade, não. Você não consegue usar as duas coisas em comum, Ah, tá. Porque eu coloquei compensação de repuxo. Então, quer mas dizer, eu ele coloquei, mas ele não aceitou, ele não está não aceitou. funcionando. Isso aí. Ah, porque o Porque ultraponto está assim, ativado. eu gostaria até que a Wilcom acertasse não, entendesse que isso é um defeito para corrigir isso nas próximas versões. Porque faz falta, né? Porque quando você ativa o ultraponto, ele não desativa. Você consegue colocar lá a compressão de repuxo, ativar, Certo. mas ela não, na prática, ela não executa. Você vê que ela não foi aplicada.
Então, Tá. né, eu já até mandei e-mail para o Wilcon recomendando isso já, ainda não tive resposta, mas eu vejo que isso é uma coisa que poderia ser possível, usar o ultraponto e também manter a compensação de repuxo. Eu acho que valeria muito a pena. Né? Porque na hora que você coloca lá, ele aceita, lá na propriedade de Pois é, objeto ele mas aceita, mas ele não, na prática ela não não vai. funciona. Não Tá. vai. Vou até te mostrar aqui na minha tela de novo, ó, exatamente a aplicação para você fazer esse teste aí depois, ó. Ó, eu vou exibir só a silhueta aqui da carinha do elefante. Tá vendo que você falou? Ó, compensação de repuxo. Aham. Sim. Só que o traponto está desativado. Eu vou desativar o traponto. Observe essa área aqui, como que ela vai alongar. Aham. Tá vendo? Ó, Aham. se eu aproximar aqui, você vai ver, ó, com o traponto Certo. ativado, sem o traponto. Olha como ele avança. Ou Da seja, diferença. com o traponto desativado, a compensação de repuxo, ela funciona. Se eu aumento o valor, aumenta o deslocamento aqui. Se eu diminuo, diminui o Uhum. deslocamento. Agora, vamos ativar o traponto e vamos manipular aqui, ó, para você ver o que vai acontecer. Nada. Nada. Tá vendo? Ah, Então, eu gostaria que funcionasse, mas infelizmente ainda não funciona. tá Beleza? certo. Beleza, Gixon. Show de Obrigada, bola. viu? Valeu, Silvia. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilcon Embroidery Studio, que na minha opinião é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!